Meus irmãos, boa noite, graças e paz. Eu agradeço imensamente pelo convite e assumo que fiquei muito alegre quando o pastor Elcio me comunicou, em nome da SAF, que eu viesse e contribuísse com este aniversário, pregando, e eu fiquei mesmo muito alegre. Obrigado pelo convite, louvo a Deus por isso. E é um prazer, sempre um prazer estar aqui pregando, e ainda mais do aniversário da SAF, que é uma sociedade interna e um grupo que muito trabalha, muito consistente e coeso, abençoado e abençoador, e poder fazer parte do aniversário desta sociedade não tinha como não ser um prazer. E eu fico muito feliz de vir estar aqui mesmo, meus irmãos. Vamos ler o texto em 2 Tessalonicenses 1, tratando do tema, tal como cantamos neste lindo hino sobre o amor, a importância dele, a beleza do amor e a utilidade dele, falando do amor, da fé e da esperança, tratando aí do texto do versículo do capítulo 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 13. Vamos ver isto aqui acontecendo, a fé, a esperança, o amor, na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós podemos identificar isso. E é isso que o Senhor vai nos falar hoje. Vamos ler, meus irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo, são 12 versículos. Leamos. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos dê bom entendimento, apropriado entendimento da sua palavra. Meus irmãos, quero tratar com vocês sobre a evidência. O que é uma evidência? Uma evidência é uma mostra visível de algo, uma manifestação evidente, obviamente, impossível, portanto, de ser questionada, dada a clareza com a qual se manifesta. E o que quer dizer conversão? No dicionário temos as seguintes definições: passagem ou mudança de um estado a outro, ou de uma forma a outra. Mudança de atitude ou opinião. Em termos cristãos, a condição e a atitude anteriores eram de morte, que evidenciavam suas características, a saber, delitos e pecados.
mas a nova condição e atitude é a de vida, que deve ser caracterizada por atos de santidade, na piedade que se assenta na fé, na esperança e no amor. Certamente, meus irmãos, que podemos afirmar que tudo que é verdadeiro deve se manifestar de modo evidente, a fim de que possa ser julgado como tal. Assim se dá na conversão, que inevitavelmente mostrará suas evidências, desde que seja verdadeira. E é este tema que vai aqui fundamentar o nosso sermão, que é evidências da conversão. E é isso que a gente vai ver aqui em 3 pontos. O primeiro ponto deles, do versículo 1 até o versículo 5, o primeiro grupo de evidências da conversão, que é progresso espiritual e perseverança. Evidências da conversão. As primeiras evidências de uma conversão são progresso espiritual e perseverança. O apóstolo Paulo começa dizendo aqui, já a partir do versículo 3, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. E a primeira coisa é que ele vai começar a dizer que tudo que ele vai detalhar de positivo que vinha ocorrendo na igreja em Tessalônica era obra de Deus. Ele não tinha dúvida de que o que estava acontecendo ali não era uma manifestação humana, não era um progresso baseado no empreendimento intelectual, no empreendimento meramente filosófico ou moral, mas era algo que vinha da parte de Deus. E o apóstolo Paulo já tinha isso em mente. E ele inicia dizendo, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Como se dissesse, eu sei que o que está acontecendo aí é obra de Deus. E essa é a segunda epístola. Na primeira epístola, o apóstolo Paulo já havia elogiado a igreja em Tessalônica. A igreja em Tessalônica era uma igreja nova, e eu comecei aqui a exposição na primeira epístola em Tessalonicenses, alguns meses atrás. Era uma igreja nova, e apesar de ser uma igreja nova, era uma igreja que tinha frutificado muito. E o apóstolo Paulo elogia toda a igreja de Tessalônica no primeiro capítulo da primeira epístola, justamente tratando da beleza com a qual, e da força e fé com os quais os tessalonicenses receberam a palavra de Deus, a ponto de eles suportarem muitas tribulações logo após terem largado a sua vida do paganismo e assumido a fé cristã. E esta fé foi tão verdadeira que foi capaz, ainda mesmo que Paulo tendo ficado ali, talvez no máximo 15 dias pregando, menos disso muito provavelmente, mas foi o suficiente para que eles recebessem com muita verdade no coração aquela palavra que havia sido pregada para ele. Então, Paulo entende que é obra de Deus o que estava acontecendo ali e inicia novamente essa segunda epístola falando bem dos Tessalonicenses e gastando este capítulo 1 também para tratar deste elogio, dando graças a Deus, como é justo. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo entende que é obra de Deus o que está acontecendo. E a segunda coisa que nós podemos tirar já de ensinamento aqui é que nós temos que dar graças a Deus pelas coisas que nós agradecemos. Porque o apóstolo Paulo diz, dando graças a Deus, vírgula, como é justo. Então, é justo que nós agradeçamos a Deus pelas coisas que sabemos que é Ele que está fazendo em nossas vidas. É justo que nós vamos dar graças a Deus por mais um ano que estamos comemorando como Sociedade Auxiliadora Feminina, por exemplo. Graças a Deus, como é justo, porque é obra de Deus que este trabalho está sendo mantido. É obra de Deus que esta igreja está sendo mantida. É justo dar graças a Deus porque todo dom e toda boa dádiva vem dele. Tudo aquilo que ocorre de nós, de positivo e às vezes de aparentemente negativo, pois é só a aparência de negativo, porque existe uma grandeza e algo nobre no interior de tudo isso que aparenta ser negativo, que é a forja de Deus em nossos corações, nos tornando a imagem de Cristo, ainda dentro do sofrimento de tudo que é desagradável que o Senhor nos permite que ocorra, dando graças a Deus, porque é justo. Óbvio, não dar graças a Deus é uma atitude injusta, indigna. Se é justo dar graças, é injusto não dar graças. É injusto ser ingrato a Deus. Isso não é uma atitude digna. E dignidade é justamente isso. Dar à coisa, a quem, a pessoa, o tratamento equivalente.
Isso é ser digno, é tratar com dignidade, ser digno para com Deus é dar graças a Ele por tudo que nos ocorre. E o apóstolo Paulo entende que isto é justo. E agora ele vai dizer o que é que está acontecendo. Cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, mas o que no tocante a vós outros? Ele vem explicar, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Isso aqui é uma resposta de uma oração que o apóstolo Paulo faz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz, né? Exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino. Me desculpe, meus irmãos. Capítulo 2, capítulo 3, versículo 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O apóstolo Paulo está agradecendo a Deus por algo que ele pediu em oração, ainda na primeira epístola. Ele pede, né? Ora ao nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos os caminhos até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. E aqui, iniciando o capítulo 1, ele agradece a Deus por ter respondido esta oração. E temos que lembrar de agradecer a Deus quando ele responde às nossas orações. E ele agradece a Deus dizendo, olha, aquilo que eu pedi lá atrás, o Senhor fez, e dá para ver que a fé de vocês está crescendo sobremaneira, não era um crescimento qualquer. Era um crescimento significativo. E lembrando, neste primeiro ponto, estamos falando de progresso espiritual e perseverança. Então, havia claramente um progresso espiritual, fruto de oração, acontecendo com os cristãos em Tessalônica. Crescendo sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros. E, meus irmãos, aqui já encontramos a fé e o amor, que são características fundamentais do cristão. Fé e amor, como, inclusive, fruto do Espírito, não, além de serem características fundamentais, que são evidências de uma conversão genuína, eles não devem ser estáticos. A fé e o amor cristão não deve ser uma fé uma vez numa vida para sempre. Um amor uma vez numa vida para sempre. Mas uma fé que progride, uma fé que avança, que vai se tornando mais robusta e mais consistente. Assim também um amor que não... Pois o mal no mundo cresce, meus irmãos. O mal no mundo aumenta. O amor de Deus em nós e para com os outros, portanto, deve aumentar. Ele deve progredir, ele deve se expandir. Se a nossa fé e o nosso amor não forem progressivos, se eles forem estáticos, esta fé e amor serão engolidos pelo mal que avança no mundo. E, inclusive, o mal que está em nossos corações. É preciso que combatamos este mal no mundo e em nós mesmos a partir de uma nutrição contínua e constante desta fé e deste amor em nossos corações. É preciso que isso seja progressivo e não estático. E é isso que está acontecendo aqui. Sobremaneira, o amor de vocês está aumentando de modo substancial, significativo. E se Paulo estava falando da fé e do amor desses cristãos, nossos irmãos antigos em Tessalônica, é porque ele era notável. Ele não vai falar daquilo que ele acha. Paulo não estava falando de uma questão subjetiva, de uma impressão que ele estava tendo, e ele não estava dizendo que aquilo estava acontecendo porque ele achava, mas certamente havia testemunho de que a fé e o amor entre os tessalonicenses estava aumentando. Outra coisa, deve ser progressivo e, consequentemente, publicado. Deve ser notado entre todos. Não que eu vá fazer à força isto ser notado, como quem quer demonstrar. Não, mas assim como o fruto não se esforça assim para dar, como a árvore não se esforça assim para dar o seu fruto, e simplesmente na época o fruto aparece, assim é na vida cristã. É preciso que
progressivamente, assim como a árvore funciona e vai fazendo todo o seu movimento interno no bastidor e silenciosamente para quem está de fora olhando, é a vida do cristão. Nos bastidores da sua alma, aquilo está trabalhando até que apareça frutificada e publicada como obra de Deus. Isto é o fruto do Espírito que deve ser notado. Afinal, o fruto não é para ser comido, não é para ser usufruído por alguém, e estes são os nossos frutos, e o nosso amor é para ser direcionado para os outros. A nossa fé, sobretudo, a fé e o amor, antes de qualquer coisa, para Deus, e o amor para Deus e para o próximo. Então, Paulo tinha também certamente ouvido desse testemunho e esta fé e este amor eram notáveis, eles eram publicados. Ele diz: o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Meus irmãos, primeiro Paulo atribui a Deus a proeza realizada pelos tessalonicenses. Fé e amor no meio da tribulação. Já não é fácil ter fé e amor quando as coisas vão bem, quanto mais fé e amor no meio da tribulação. Então o que estava acontecendo aqui era grande na igreja em Tessalônica. Eles estavam crendo muito e amando muito no meio das dificuldades, suportando a tribulação a partir de uma fé e um amor progressivos. É isso que estava acontecendo aqui. Depois apresenta uma característica fundamental da vida cristã, que é o progresso espiritual. É este crescimento contínuo e constante na caminhada do crente e, evidentemente, a constância, meus irmãos, e a fé na tribulação, isso são resultados deste progresso. Só vamos suportar o avanço do mal no mundo se a nossa fé e o nosso amor estiverem também avançando. Diante dos sofrimentos e das tentações, nós só conseguiremos glorificar a Deus, isto é, ser vitoriosos, se a nossa fé e o nosso amor estiverem sempre em desenvolvimento ininterrupto, porque tudo está crescendo para a Nova Jerusalém, para a eternidade. Então, tudo culminará em algo que é muito grande. Uma fé e um amor estáticos não suportam tentações e provações. Não são evidências de uma conversão verdadeira. A prova de que Cristo está vivo em mim é o meu desejo de continuar imitando-o, crescendo nessa graça e nesse conhecimento. E ele diz: em todas as vossas perseguições e nas tribulações. Isso é a mostra, a tal ponto que eles se gloriavam da igreja em Tessalônica, publicavam isso como testemunho para outras igrejas. Então, ela era uma igreja nova, que já servia de testemunho de uma fé genuína e de um amor genuíno para outros cristãos. E isto o apóstolo Paulo enxerga como um sinal evidente do reto juízo de Deus. Veja, eles estavam passando perseguições e tribulações, perseguidos. O apóstolo Paulo saiu de Tessalônica às pressas, porque pregando ali na sinagoga alguns dias, incomodou certos judeus e perseguiram-no. O apóstolo Paulo foi embora com o coração apertado, um tanto apreensivo pelo que estava acontecendo com os tessalonicenses, porque agora eles estavam sem o seu mestre ali, e se perseguiram Paulo, que já era um cristão muitíssimo maduro, quanto mais aqueles cristãos novos que tinham acabado de iniciar a sua fé. Paulo estava preocupado, mas Deus já estava fazendo uma obra poderosa ali. Aqueles cristãos novos suportaram a tribulação e a provação com fé e amor. Se cristãos novos, meus irmãos, devem suportar perseguições e provações com fé e amor em desenvolvimento, quanto mais cristãos antigos, quanto mais cristãos que já têm uma história de vida numa caminhada de fé. É preciso que a gente, por ser mais velho, inspire eles. O que estava acontecendo aqui era que os mais novos estavam inspirando os mais velhos. Ele disse: nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Nós falamos de vocês, do que está acontecendo no meio de vocês e da grande obra que Deus está fazendo. Isto o apóstolo Paulo vê como um sinal evidente do reto juízo de Deus. Inicia assim o versículo 5. O sofrimento corajoso e valente, meus irmãos, por causa de Cristo,
e do seu evangelho é uma prova da dignidade do cristão. É a chancela do crente, o que lhe confirma a permanência no reino de Deus. O apóstolo Paulo disse, olha, este sofrimento e essas perseguições que vocês suportam, ele não vê isso com um ar vitimista, né? Ele não vê os tessalonicenses como pobrezinhos, coitados que estão sofrendo tribulações e perseguições. Ele vê isso como uma coisa boa. Ele diz, isto é sinal evidente do reto juízo de Deus. Os problemas e os sofrimentos no mundo, por exemplo, dentro da cosmovisão cristã, não são vistos como um absurdo e uma ausência de ordem e sentido, como um ateu ou um niilista vê. Ele enxerga o sofrimento no mundo, a doença, o mal, as tragédias e as inúmeras atrocidades mais hediondas. Ele diz, não há Deus, não há nada antes e depois daqui. Isto é uma desordem, é um absurdo inteiro. E não vale a pena levar nada que é bom e ético e verdadeiro, como dizem, adiante. Ele vai se comportar como aquele que Paulo se refere, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tudo que há aqui é a satisfação imediata dos prazeres. É a experimentação dos sentidos. E vamos, e depois daqui, o que a gente tem como fazer é evitar o sofrimento, a partir da satisfação dos sentidos. Mas para o cristão não é assim. Não é nem um vitimismo, um coitadismo, e nem uma ausência de sentido. É sinal evidente do reto juízo de Deus. É assim que o apóstolo Paulo enxerga o sofrimento e a tribulação. Ele vê esta ordem no meio do caos e não um vazio de sentido. Ele diz, se vocês estão sendo perseguidos, é porque estão dando frutos. Se aqueles que são inimigos de Deus estão perseguindo vocês, é porque eles estão vendo Deus em vocês. Então, isto é bom. Isto é bom. E é necessário que isto ocorra para que o juízo de Deus se dê. Pois então, meus irmãos, ele continua. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Meus irmãos, se esforce para não odiar o seu sofrimento, até que você o ame, não pela dor que ele te causa, mas pelo sentido que ele tem e pelo prêmio gracioso que guarda dentro dele. E neste caso aqui, este prêmio é ser considerado digno do reino de Deus. Era assim que o apóstolo Paulo estava enxergando o sofrimento na vida daqueles nossos irmãos tessalonicenses. Olha, vocês estão sofrendo e vocês estão dando bom fruto no meio do sofrimento. Continuem, porque certamente que vocês estão fazendo como o apóstolo Pedro vai dizer, confirmai cada vez mais a vossa eleição. Confirmem, percebam o que Deus está fazendo. Vocês estão sendo considerados, identificados e confirmados como dignos do reino de Deus. O apóstolo Paulo estava enxergando o sofrimento deste modo na vida daqueles nossos irmãos. Mas sabemos, meus irmãos, que nada, nem o sofrimento nos torna dignos do reino de Deus. Nós somos justificados por Cristo e é nele que está a nossa dignidade diante de Deus. Não é que aquele que sofre mais é o que vai ser salvo. Pode ser que o sujeito sofra aqui a vida toda e não seja salvo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês que sofram, porque o sofrimento vai fazer vocês entrarem no céu. Não. O sofrimento enfrentado com fé verdadeira no Senhor, com amor verdadeiro no Senhor e direcionado para os irmãos, é fruto de que você é um eleito. A perseverança no meio da tribulação e da provação e o enfrentamento valente disso tudo para a glória de Deus, isto demonstra que a sua conversão é genuína. Continue. Não olhe isso com pesar. Tem coisa boa acontecendo aí. Não é que isso vá te salvar, mas isso mostra que você já é um salvo. Porque isso só se dá na vida de um salvo, porque é obra miraculosa de Deus. Ninguém por si só enfrenta de modo contente e gracioso as tribulações, dando glória a Deus e não deixando de praticar o amor na tolerância ao seu próximo. Por menos nos irritamos uns com os outros. Basta estarmos um tantinho mal-humorados. Não fale comigo não, que hoje eu não estou bem. Quanto mais, se um pouquinho de mau humor já nos tira do sério e nos faz odiar uns aos outros, quanto mais tribulações severas, provações severas que esses cristãos estavam passando ali.
Só Deus faz isso. E o apóstolo Paulo disse, vocês estão sendo confirmados. Vocês estão sendo confirmados como dignos do reino de Deus. O sofrimento, existe muita vantagem no sofrimento. Deus fez com que o sofrimento para o crente perdesse todo o seu potencial destrutivo. Para o ímpio, o sofrimento é sofrimento e só, e dor. Para o crente, o sofrimento é o modo pelo qual Deus forja o seu filho à imagem do seu filho, Cristo. Ele faz isso. Ele não nos leva para o céu. Não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu foi o sofrimento mor, magno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos levou já para o céu. Mas existem pelo menos 3 coisas positivas no sofrimento. Primeiro, ele nos identifica como cristãos. É o que estava acontecendo aqui. Paulo percebeu, estão sofrendo glorificando a Deus. Então, assim, eles são crentes. São crentes. Nos identifica como cristãos, pois sofremos como o Cristo sofreu. Seja através das circunstâncias ou através das pessoas que nos perseguem. Situações e coisas e pessoas. Nós sofremos. Isso nos identifica com o Cristo, porque o Cristo também sofreu por meio de circunstâncias e pessoas. Segundo, o sofrimento nos aperfeiçoa. Ele forja em nós, na dor, a forma do caráter de Cristo. Então, é isso que precisamos olhar dentro do sofrimento e não expeli-lo e rechaçá-lo como se fosse coisa totalmente ruim. Não. Todo sofrimento que vem, pois nada que acontece na vida do crente é uma aleatoriedade, afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas, sem exceção. Todas, inclusive o sofrimento, de todas as categorias de dores. Deus fez com que ele fosse servo nosso. Deus fez com que o sofrimento, por meio de Cristo, servisse para nos forjar e nos amadurecer à imagem do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez o sofrimento nos servir. Então, o sofrimento para o crente não é algo negativo. Ele fez com que o sofrimento tivesse um quê de positividade, por assim dizer, para nós. Ele nos aperfeiçoa e, terceiro, por fim, ele nos faz suspirar pelo eterno consolo, desejando mais fortemente a vinda do Senhor. Sabe quando a gente está de férias num lugar paradisíaco e agradável e a gente amanhã já tem que voltar, né? Amanhã acabou, né? Acabou o descanso, acabou a diversão, as férias. Quando tá bom, a gente não quer sair. Quando tá ruim, a gente quer sair. Então, se a coisa estiver ruim, a gente vai dizer, volta logo, Jesus. A gente vai querer que Jesus venha. Quando nós olhamos a história dos juízes, quando a coisa apertava, eles se voltavam para Deus, e quando a coisa afrouxava, eles esqueciam de Deus. Então, as perseguições fazem com que o verdadeiro crente diga a Jesus, manda um redentor, venha com a redenção final. Por favor, Deus, volta logo, Jesus. Então, o sofrimento também tem essa característica de nos fazer não perder a esperança na vida de Cristo. Tá bom demais. Observe o resultado de países que se desenvolveram muito bem economicamente. Olhe a Europa, por exemplo, em muitos lugares em que já houve ali uma efervescência cristã e agora existe uma frieza ateísta, mais uma saúde econômica, mais uma maturidade intelectual e uma maturação também, um desenvolvimento grande científico, mas a fé mirrada. Muitas vezes a coisa boa demais, e eu não estou querendo dizer que para você ficar se perturbando todo dia, olha, tá bom demais, como neurótico, né? Tá bom demais, eu vou bater meu pé contra a parede aqui para querer que Jesus volte. Não, não é isso, não. Não fazer isso. Mas é só para lembrarmos que existe uma vantagem, mais uma vantagem no sofrimento. Meus irmãos, nesse primeiro ponto, sobre evidências da conversão, progresso espiritual e perseverança em santidade são características da verdadeira conversão. Segundo ponto, mais outras características, esperança no dia do Senhor, como nós já introduzimos aqui, e coração aberto à sua palavra.
de modo breve, a partir do versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam. Então, ele diz, vocês estão sofrendo e é preciso que alguém te faça sofrer para que ele seja punido por Deus. Deus punirá e atribulará aqueles que estão atribulando vocês. Mas para que Deus atribule aqueles que atribularam, é preciso que alguém tenha causado alguma tribulação para, de fato, merecer um castigo que Deus dará. Então, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. E o apóstolo Paulo se coloca aqui também como irmãos daqueles nossos irmãos, também conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ele descreve aqui como isto se dará. Os tessalonicenses estavam sofrendo perseguição porque deixaram de adorar os ídolos para adorar o Deus único e verdadeiro. E certamente abraçaram o evangelho da graça e não estavam seguindo o legalismo judaizante. E como eu disse, todo crente deve confiar nessa esperança. Se o crente não confiar nessa esperança de que Deus vai dar a paga, o crente vai trocar os pés pelas mãos. Como o apóstolo Paulo diz, do Senhor é a vingança, dai lugar à ira. Estamos passando momentos difíceis, presenciando injustiças. O que vamos fazer? Deixe que aqueles que atribulam vocês, atribulem. Orem por compaixão para que se salvem, sejam salvos por Deus, e se não, Deus dará a justa paga. Deus os atribulará. É justo diante de Deus, nenhum mal passará impune. Não devemos fazer justiça com as nossas mãos. Devemos querer mudar o rumo da história como se nós fôssemos os redentores da coisa toda. É Cristo que vai redimir tudo. Aquilo que estiver ao nosso alcance de ser feito, sim, é justo e dentro da nossa licitude, façamos. No entanto, a esperança maior é de que Jesus Cristo consumará todas as coisas. E Deus, nisso, vingará o seu povo, dando alívio aos atribulados e tribulação aos atribuladores. É justo diante de Deus. Isto é uma esperança que o crente tem que ter no dia do Senhor. O crente, a verdadeira conversão, deixa o crente quieto, ainda diante de injustiças claras. Por quê? Porque ele confia que essa injustiça não passará impune. Ele sabe que isso será vingado. Então ele descansa o seu coração no Senhor. Ele não se inquieta achando que toda a esperança acabou porque este ou aquele, porque isto ou aquilo. Não, porque o nosso Senhor reina sobre todas as coisas. E nenhuma esperança perdida quando confiamos nessa estabilidade que é a eternidade. Tudo está resolvido já. Aqui só está se desenrolando na história. Mas na eternidade, tudo já se deu. E o apóstolo Paulo entende que isto está acontecendo e já aconteceu e se dará no dia do Senhor. Essa promessa, meus irmãos, é para a eternidade. Mas o consolo é para agora. O Senhor nos consola agora. Um consolo, um descanso eterno, como nós estávamos ali falando agora, descanso eterno é dormir. O descanso eterno, ele acontecerá ainda no momento, na história, e se dará para a eternidade. No entanto, o consolo é agora com o Consolador em nós. Nós temos esse consolo ao nosso alcance. Nós temos o Espírito Santo, que é Deus em nós. E ele vai descrever de modo muito lindo, né? Como ele fez questão de detalhar, de algum modo, a vinda de Cristo. E podemos ver grandeza nisso e perceber que isso é tão triunfante e glorioso que certamente deve nos causar um sossego. Olha, e a vós que sois atribulados, versículo 7, alívio juntamente conosco. E aí ele começa, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Guardemos esta imagem aqui na nossa imaginação quando estivermos diante de injustiças, das mais leves às mais graves. O Senhor vindo
com a sua glória, triunfante, resolvendo todas as coisas e colocando tudo nos eixos. Nós não podemos perder de vista essa imagem, porque se perdermos ela de vista, outra coisa terrena vai querer ocupar e vamos colocar o nosso coração naquilo que não resolverá nada. Não percamos esta imagem de vista. E ele diz: porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Primeiro, neste segundo ponto, uma das evidências é a esperança no dia do Senhor, e a outra é o coração aberto à sua palavra. Ele diz: porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. É pela fé que o justo é salvo, é pela fé na palavra de Deus. Certamente que o crente verdadeiro, que a conversão genuína, ela é demonstrada no modo hospitaleiro como nós recebemos a pregação, como nós recebemos a palavra de Deus em nós. E como também nós observamos os testemunhos daqueles que vieram antes de nós, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, uma dessas evidências é justamente a esperança no dia do Senhor e o coração aberto pela fé à palavra de Deus, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Ou seja, Paulo diz, aquilo que nós dissemos para vocês, vocês receberam não como homens que disseram para vocês. Ele vai dizer na primeira epístola aos Tessalonicenses, vocês receberam essa palavra não como homens que pregaram, mas como Deus que estava mesmo dizendo. Então, o crente genuíno entende que a palavra de Deus pregada, ainda que por meio de um homem, é o próprio Deus falando. No seu coração, a conversão produz este resultado. E o terceiro e último ponto, meus irmãos, sobre as evidências da conversão, nos versículos 11 e 12, é vigilância, oração e frutificação contínua para a glória de Deus. Nós primeiro vimos, como primeiras evidências, progresso espiritual e perseverança. Depois disso, nós ouvimos sobre a esperança no dia do Senhor e o coração aberto à sua palavra. E agora, vigilância, oração e frutificação contínua para a glória de Deus. Tudo isso aparece aqui e deve aparecer na vida do crente. Não apareceu somente aqui. Isto é evidência de que aquela pessoa foi salva. Versículos 11 e 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cubra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ele diz, olha, não cessamos de orar. Todo crente vigilante sabe que a oração deve ser um exercício incessante de vigilância. O apóstolo Paulo está elogiando os Tessalonicenses. Ele começa agradecendo a Deus por uma resposta de oração. E aqui ele pede a Deus mais coisas para os Tessalonicenses. Era, em outras palavras, imagina se o apóstolo Paulo dissesse, eu já pedi, Deus já me deu, agora eu sossego, não peço mais nada. Eu estou bem, vigilante. Faz tempo que eu acho que não caio. Então agora eu vou sossegar um pouco e eu não vou orar hoje, eu não vou orar amanhã, eu não irei congregar hoje ou amanhã, eu não vou vigiar hoje ou amanhã. Não, o apóstolo Paulo diz, não cessamos de orar por vós. A gente orou, a gente viu que a fé e o amor estão aumentando sobremaneira, mas isso não é salvo-conduto para eu deixar de orar por vocês. Se as coisas estão dando certo na nossa vida, continuemos a orar. Se nós estamos dando bons frutos da nossa vida cristã, por que parar de orar? Se é justamente orar que está fazendo com que isto aconteça. Eu continuo buscando. O apóstolo Paulo vai dizer, não cessamos de orar. Ele tinha recebido a resposta do pedido e continua a orar. Orar para quê? Especificamente, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Ou seja, para que o Senhor torne vocês dignos do chamado que Ele lhes incumbiu. É preciso que especificamente o crente saiba muito bem qual é o seu papel específico no reino de Deus e entenda para o que ele foi particularmente chamado.
Obviamente, existe um chamado universal e nós temos que agir como crentes, pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu, com as minhas habilidades, com a personalidade e o temperamento que Deus me deu, eu faço o quê? Eu oro e peço que orem por mim para que eu seja achado digno da minha vocação. Eu não posso partir desta vida para a vida eterna sem saber o que eu tinha que fazer aqui, como crente. Muitas pessoas chegam ao fim da vida e, após até ter conquistado algumas coisas, se sentem infelizes e vazios por terem vivido uma vida que nem entendeu o que estava acontecendo. Ele só viveu igual lá ao pessoal celebra, que diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso é diabólico, meus irmãos. Deixa a vida me levar a nada. Eu é que levo a vida. Eu sou senhor das minhas decisões. Abaixo de Deus, obviamente, não é esta rebeldia que eu estou pregando aqui, não. Mas eu não deixo a vida me levar. Eu sei muito bem o que está acontecendo e é eu que conduzo deliberadamente, conscientemente, os passos. E isto só é possível naquele que entende qual é o seu papel nesta engrenagem. É preciso que ele saiba. E a oração do apóstolo Paulo era para que os tessalonicenses fossem achados dignos de sua vocação. Teve um autor que disse, um escritor, eu temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Ele disse, eu temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Parece um tanto pessimista. Foi o Dostoiévski que escreveu isso. Temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Ou seja, eu quero suportar a cruz que a vida me der para carregar. Em outras palavras, eu quero saber qual é essa cruz e quero carregá-la, abraçá-la e levá-la adiante. Eu preciso ser digno deste meu. É claro que ele não fala como um cristão. É um tormento no sentido negativo, mas que produz uma coisa positiva em nós, como eu disse já hoje. Então, nós temos, meus irmãos, que ser achados dignos da nossa vocação e temos que temer isso. Não suportarmos a vocação e o chamado que o Senhor nos incumbiu. Pois infeliz é aquele que viveu a vida e não soube o que tinha que fazer, meus irmãos. Ele vai chegar ao fim de sua vida vazio e vai ver que não fez o que tinha que ser feito e fez um monte de outras coisas que, no fim, foram inúteis. A vocação, ela vem antes e o vocacionado é submetido à vocação. Ele diz, olha, Deus vos torne digno da sua vocação. Eu não invento a minha vocação. Eu não invento a missão que eu tenho. Eu não invento a tarefa que eu tenho que realizar subjetivamente. Eu não construo as coisas, como a nossa cultura tem ensinado. Nada vem antes. É você que constrói. Não, não construo nada. Eu descubro o que está ali e realizo. Existe antes de mim. Deus nos vocacionou para algo e eu tenho que, em Deus, descobrir. A oração do apóstolo Paulo é para que os tessalonicenses, em Deus, descobrissem qual era o motivo da existência deles, cada um deles, particularmente. Dignidade cristã, meus irmãos, seria estar à altura desta palavra. Cristã é ser equivalente a esta palavra. A oração de Paulo foi esta, que os cristãos tessalonicenses fossem modelados para que fossem compatíveis com o chamado que receberam. Nós fomos chamados para parecer com Cristo. E o Senhor está forjando em nós esta semelhança. Então, em nome de Jesus, que sejamos achados dignos de parecermos neste molde. É esse o desejo que deve existir no coração de todo crente. Nós estamos conscientes disso, meus irmãos, que nós estamos sendo constantemente compatibilizados para uma tarefa específica, um modo de viver escolhido por Deus para mim desde a eternidade. Deus escolheu algo na eternidade para que nós vivêssemos aqui na história. Eu não posso sair desta vida sem ter sabido o que é isto. Para mim, o Whindersson, para você, Carlos, para você, Raquel, cada um, não é indireta, não. Veio aqui os rostos e eu falei. Cara, cada um de nós, é preciso que nós saibamos especificamente aquilo que nós temos que
fazer. E ele diz para que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ou seja, entre o querer e o realizar existe uma distância muito grande. As pessoas hoje em dia estão se frustrando porque elas foram ensinadas que basta querer e trabalhar duro para que a coisa seja realizada. Queira, trabalhe, se esforce, dê suor e sangue, você vai conseguir, não desista de seus sonhos, isso é mentira. É preciso que Deus queira que aquilo seja realizado. Aquilo será realizado, e ainda bem, porque pior é você sonhar. As pessoas hoje estão sonhando em trocarem de sexo. Isto é um pesadelo, isto é impossível. Então, eu vou realizar este sonho? Eu vou realizar este sonho e me entregar à infelicidade? Existem inúmeros casos de suicídio de pessoas que realizam isso e acharam que iam ser felizes para sempre, mas terminaram em desgraça e suicídio. Eu preciso entender o que é que Deus quer que eu realize e orar para que Deus cumpra. Cumpra, é isso que o apóstolo Paulo diz, com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Eu oro agora, Senhor, dá bom termo a isso. Porque o meu querer é adulterado, às vezes a minha boa intenção está maculada com má intenção. Eu preciso ter sossego no Senhor e prudência, e é Deus quem realiza todas as coisas. E o apóstolo Paulo continua confiando em Deus, assim como iniciou aqui, agradecendo a Deus pela obra que estava sendo feita ali, né? E ele diz, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Maravilhoso. Tudo isto não é para nós, passa pela gente, mas é para a glória de Deus. Tudo nos faz ter o privilégio de estar dentro disso. Cristo nos faz ter o privilégio, nos privilegia com a participação de toda a sua boa obra. Mas a glória é para Ele. Isso não se encerra em nós, isso não acaba em nós, isso passa por nós e aponta para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm que ser chamados dignos da vossa vocação. É preciso que Deus cumpra todo o propósito de bondade e fé. A fé de vocês e o amor de vocês está sobremaneira aumentando, isso é perceptível. Mas a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a vontade de Deus e para a glória de Deus. E isto, meus irmãos, é maravilhoso e torna tudo muito sério, porque o meu desleixo e o meu engajamento estão dentro desta ideia de que tudo aponta para a glória de Deus. Se eu sou negligente na minha busca, estou sendo negligente na busca para a glória de Deus. Isto é muito sério. E se eu estou sendo responsável, aleluia, glória a Deus, porque eu estou sendo para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, que estejamos no grupo daqueles que fizeram engajadamente o que tiveram que fazer. Com amor, com fé e esperança. Nossa glória, meus irmãos, não deve se encerrar em nós mesmos. Nós somos meios e não os fins das coisas. As pessoas têm sofrido porque têm se colocado como protagonista em tudo, querendo ser o fim de tudo, mas não, nós não somos o fim de tudo. O fim de tudo é Deus. Nós somos o meio pelo qual as coisas se desenrolam. E ainda bem, nós não temos a onipotência, a onipresença, a onisciência. Não somos o centro das coisas como Deus é, mas participamos daquele que é o centro de todas as coisas. E é assim que nós temos que nos portar, meus irmãos. É este o desejo de Paulo para os Tessalonicenses, certamente é a expressão do desejo de Deus para todo o crente, para todo o filho de Deus. Eu quero encerrar com algumas aplicações. Certifique-se constantemente de suas evidências como cristãos. Confirme a sua conversão. Não deixe isso de lado. Certifique-se de que você está sendo um crente, que a sua conversão é genuína. Não deixe de orar e dar graças a Deus, se alegrando pelos benefícios que seus irmãos recebem. Não se esqueça, no corpo de Cristo, se um ganha, todos ganham, e se um perde, todos perdem. O apóstolo Paulo disse que dava graças a Deus por outras pessoas. Então, assim, parece que eu não ganhei nada, mas se você é meu irmão, se você ganhou, eu ganhei também. Ao invés de inveja, aquela cooperação e alegria pela conquista do meu próximo, porque ele está bem para a glória de Deus. Não deixe sua caminhada se estagnar no caminho. Continue a progredir, amadurecendo áreas ainda defeituosas em seu caráter. Aqui, enquanto homens,
Sempre haverá o que melhorar em nós. Muita coisa. Vamos empreender 80, 90, 100 anos para modificar o nosso caráter à altura da imagem do nosso Senhor Jesus Cristo e não vamos conseguir, mas não vamos deixar de nos esforçar e de empreender toda a energia para conseguir isso. Então, se você já avançou em algum defeito no seu caráter, em alguma área que precisava melhorar, pegue agora a outra que você tem certeza que tem e trabalhe ela. Guarde a esperança na vinda do Cristo. Ele virá glorioso, dando a devida paga aos maus e o prometido consolo aos seus filhos, os redimidos que sofreram valentemente, perseverando na fé e na constância. E por último, não se esqueça, em cada ocasião do dia, toda ação e reação sua, por inteiro, existe para a glória de Deus. Seja vigilante, portanto, na oração. Tudo que eu faço, toda hora, nenhum minuto está fora da eternidade e da glória de Deus. Aquilo está sendo para a glória de Deus. Eu preciso estar atento para o modo como estou agindo e reagindo diariamente. Tá bom, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Vamos orar? Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua bondade, a Tua palavra que é vida para nós. Senhor Deus, ajuda-nos a praticarmos isto que temos ouvido. Ajuda-nos a sermos aqueles que suportam no meio das dificuldades, desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo o nosso amor e guardando a esperança na vinda do Senhor. Nos ajuda a preservar esses 3 elementos básicos da vida cristã em nós, para que isso seja publicado, não à força, mas naturalmente, por causa da veracidade da nossa conversão. Tem misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas e nos ajuda a, daqui para frente, exercermos mais um tanto de graça neste conhecimento que nós adquirimos por meio da Tua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Pastor Elcio.